O Estrelando só está começando. Meu entrevistado de hoje é meu querido, amado professor e mestre Cid Marcos. Vai falar sobre astrologia na Índia. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Ao meu lado, Cid Marcos, que é do signo de Virgem, tem a lua em Virgem e seu ascendente é Gêmeos. O Cid é professor de mitologia grega e hindu e faz todas as suas relações com a arte, com a música, com o teatro, com a literatura, com a astrologia, cinema e música. E é astrólogo também. Cid Marcos ministra diversas conferências em São Paulo, ministra cursos e tem um saber que realmente é de dar água na boca. Adoro o Cid quando vem a Santos e hoje eu peço para o Cid falar sobre a astrologia. Primeiro, te agradecer. Segundo, a astrologia na Índia. Eu sei que você já fez algumas viagens para a Índia, né? Diversas. E interesses pela Índia, né? Esses interesses estão aí presentes em buscar conhecimentos, informações, etc. Então, um desses conhecimentos é o astrológico, né? Sim, claro. Ao nos aproximarmos da astrologia hindu, antiga, formulada, quando, vamos pôr em torno de alguns 2000 anos antes de Cristo, talvez, um pouco mais, um pouco menos, ela foi formulada ao mesmo tempo em que os povos que se fixaram naquele subcontinente, aquele pedaço, né, da Ásia que fica pendurado assim lá para baixo, que é a Índia, né? Povos que saíram da península do Mar Negro ali, daquela região, por volta de 2000, foram e se fixaram lá, ocupando ao longo do Ganges toda aquela região. E eles foram construindo, né? Foram levantando conhecimentos, registrando, criaram uma língua para registrar esses conhecimentos, criaram a língua sânscrita, que é uma língua artificialmente criada, nunca se falou sânscrito, né? Etimologicamente uma palavra que significa artificialmente feito e muito bem feito. O sânscrito quer dizer isso. Eles criaram essa língua para expressar expressar todo o seu conhecimento. E esse conhecimento deles incluía a astrologia, além de textos considerados sagrados, os Vedas, né? Espécie de escrituras. E registraram também, foram registrando conhecimentos que depois receberam o nome de escolas filosóficas. Isso tudo veio sendo construído, tudo se juntando, tudo se interligando, se intercomunicando. Então é assim que nasce a astrologia na Índia, né? Ela faz parte da cultura, do mundo filosófico, religioso, etc. Está tudo interligado. E é muito interessante que na Índia você conversa, por exemplo, quando falo em conversar na Índia e aproximarmos-nos do conhecimento, desse conhecimento que hoje, mesmo na Índia, está relegado a um mundo muito secundário, digamos, porque hoje o conhecimento técnico, toda essa tecnologia invadiu e tomou conta, né? Mas quando falamos nisso é muito interessante como eles colocam essas coisas em comum. Por exemplo, está falando de astrologia, está falando de filosofia, está falando de arte, está falando de... É tudo ao mesmo tempo. Essa antiga astrologia que conhecemos sob o nome de Jyotish, palavra que significa luz, ou uma espécie de céu emitindo luzes, uma energia que vem do céu, energia luminosa, digamos assim. A astrologia é isso. Então é muito interessante que os hindus, além desses textos todos religiosos, eles criaram escolas filosóficas, distribuíram seu conhecimento em 6 escolas filosóficas, né? E essas escolas filosóficas têm meios que utilizamos para, inclusive, interpretar os textos, interpretar a astrologia, tudo isso caminha junto. Muito interessante, por exemplo, para ler os textos sagrados dos hindus, altíssima literatura, né, construída nessa época, nós temos, por exemplo,
que aprender certas coisas para entrar nesses textos e aprender todo esse, enfim, tomar posse de todo esse conhecimento. E esses textos criados chamam-se Vedangas, suporte dos Vedas. Então, você, para ler um livro, para ler esses conhecimentos, para tomar posse desse conhecimento, você tem que entender uma opção de coisas, métrica, por exemplo, tem que entender como os poemas são construídos, você tem que entender, por exemplo, você tem que entender astrologia, para entender como esse conhecimento, que se chama Jyotish, é um suporte para você entrar nesses textos. Você obrigatoriamente tem que conhecer. E tem que conhecer as escolas filosóficas. Por exemplo, uma das escolas filosóficas importantes é o Yoga. São 6 grandes escolas filosóficas na Índia, que se lê juntamente com tudo isso. O Yoga, a gente aqui no Ocidente acha que Yoga é uma aula, fazer postura, fazer asana, essa coisa. Não, é muito mais coisa, por exemplo. Então você tem que aprender yoga. Palavra que foi para a astrologia para significar aspecto, além de outras coisas. Estar em yoga é estar em aspecto com alguma coisa. Ah, é? É. Yoga, quando para o bom astrólogo, esse antigo astrólogo, um planeta está em yoga com o outro, está em aspecto com o outro. Por isso há vários tipos de yoga, dependendo do seu temperamento, para você se relacionar com o todo que está à sua volta. Homens de ação, pessoas de ação, vão fazer karma yoga, yoga da ação. Pessoas mais intelectualizadas, que buscam se relacionar com o todo, vão fazer gnana yoga, yoga do conhecimento. Pessoas que gostam de arte e tudo, vão fazer bhakti yoga. Então, cada um, isso tudo é discutido na astrologia, discutido com um mapa astrológico. Era assim, hoje talvez Hoje mais. não tem. Você já pegou, você quando foi à Índia, você Já já pegou esse... peguei essa virada, entende? Já deu para notar que a virada viria, né? Quando nós fomos a primeira vez à Índia, eu e Tereza, não havia ainda nada disso, lá pelos anos de 70 para 80. Depois as coisas foram mudando, tudo isso entrou, isso caiu bastante. Novas adaptações. Cid, qual é a diferença é. da astrologia ocidental nossa praticada e a astrologia praticada na Índia? Olha, vamos dizer, o suporte que essa astrologia tem. Por exemplo, eles trabalham até Saturno só, não tem os planetas transsaturninos, para astrólogo, né? Tá. Não tem. Por exemplo, quando você estuda, por exemplo, a finalidade da astrologia é tornar você mais consciente. E a finalidade última da astrologia é fazer você entender como é que funciona a sua caminhada mundana e o seu retorno daqui ao grande todo de onde você saiu um dia. A ideia dele está baseada em que existe uma energia de onde tudo sai. Esta energia chama-se Brahman, Brahman com N, gênero neutro, nem masculino nem feminino. E esse Brahman se manifesta criando, mantendo e destruindo, que são 3 pessoas que podemos considerar. Primeira pessoa cria como Brahma, segunda pessoa mantém como Vishnu e a terceira destrói como Krishna. Você traduzindo isso para um astrólogo, ele vai explicar, e bom, esses são o movimento do mundo, são os gunas. Então, um signo cardinal cria, o signo fixo mantém e o signo mutável transforma. Mas isso é astrologia, mas é astrologia. E também conhecimento filosófico, religioso, está tudo integrado. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Não é uma coisa só. Por exemplo, de onde vem tudo? Vem de 5 elementos. A caixa, fogo, terra, ar e água. A caixa o que é? É uma expressão da energia que está permanente nesse todo. Ela é eterna, inesgotável, ela está ali
ora ela se mantém ciclicamente, atua ciclicamente por períodos. Aí são os ciclos do mundo natural, né? Os ciclos da natureza. Essa energia se expressa como o mundo natural, ela recebe o nome de Prakriti na Índia. Prakriti quer dizer que é o natural, a natureza. O homem vive nisso. E por aí as coisas, é muito simples entender, sem rebuscamentos maiores, mas entender como tudo isso acaba se integrando na vida das pessoas. Então, você entrou na vida e um dia você sairá dele. Então, qual é a finalidade do mapa? Fazer com que você aprenda a sair. E, se possível, nunca mais retorne. Você retornar. Agora, aqui no Ocidente, não. As religiões criaram aí uma ideia de paraíso para você, que lá não tem. Então, isso escandaliza um pouco a gente. Você diz, pô, eu vou me esforçar na vida para poder retornar àquele fundo eterno de energia do qual eu saí? Sim, senão você vai ficar voltando muitas vezes, fazendo acerto, né? e reencarnando. É o seu samsara, essa corrida que não para, que nos joga na vida atrás de coisas. Eu tenho perguntas sobre isso para o segundo bloco, tá bem? Tá bom. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove os cursos de Astrologia e Tarô. Informações 13 3284 9714 ou através do site escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083 ou através do site sicom.org.br. Curso DEMAG, Dispersão Emocional Magnética, vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho e será ministrado por Dr. Cláudio Eduardo Nunes Peroba e Dra. Érica Paiva Felizmino Peroba. Informações 13 99104 9558. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Cid Marcos, estamos falando de astrologia na Índia. No seu blog, você faz uma citação assim: o desejo, no fundo, é o grande agente produtor do karma, da ação. Podemos partir desse princípio e avaliar em que os hindus veem o karma como uma forma, como você estava falando no primeiro bloco, né? Quanto mais você deseja, você retorna. Não, não é necessariamente desejo e retorno. O problema é que, ao agir, você produz efeitos, tá certo? E esses efeitos podem afastar você dessa ideia de retorno, que para o verdadeiro hindu ou hinduísta, indiano é nacionalidade, hinduísta é que trabalha com esses conceitos. Então, para o hinduísta, o objetivo final da vida é esse retorno ao Brahman. De onde ele saiu um dia, ele tem que retornar. Agora, o que atrapalha o retorno? São as consequências de ações que ele pratica. Esse é o conceito de karma. Onde tem um desejo, agora, parte para uma ação. Porque o ser humano é sensação, conhecimento e querer. Então, as coisas do mundo entram na gente, ainda é o Brahman atuando, nos enfeitiçando com a beleza,
nós ficamos prisioneiros disso e isto pode dificultar esse retorno, atrapalhar esse retorno. É uma espécie de acerto que temos que fazer. Ao gerar esses efeitos, nós podemos retardar e seremos obrigados, é o que os hindus dizem, retornar muitas vezes para limpar essas... Porque ao agir, né, nós produzimos esses efeitos. Quais são essas ações que nos obrigam a retornar? Quando entra, segundo os hindus, o ego. Quando entra o ego. Por isso, uma pequena máxima que eles têm lá. Você tem que aprender a se desapegar do resultado das suas ações. Haja, mas sem se apegar ao resultado. Aqui, por exemplo, quando temos que agir, nós fazemos uma avaliação. Vantagens, prejuízos. Então, eu vou, enfim, não vou investir no que vai me dar prejuízo. Mas, às vezes, eu sou obrigado a fazer isso que me dá prejuízo. É uma minha obrigação fazer. Então, esse jogo é que vai trabalhar na direção do karma. Então, o desapego. Quando eu trabalho, né, não em função de mim, mas em função do todo, aí eu estou apressando a minha volta. O que é trabalhar em função do todo? É o que os hindus chamam de vida espiritual. Nós fazemos sempre essa conta corrente. Né? Ações sociais seria isso? E socialmente, inclusive. Trabalhos sociais, auxílios, participações. Qualquer coisa. Isso acelera a nosso retorno? Não, exatamente, na medida em que você trabalha em função do todo. Entendi. E não do específico, não do individual. Quer dizer, você tem que trabalhar em função de você, mas essa sua ação está dentro de um benefício para o todo. Vida espiritual é isso. Nada mais do que isso. É isso que eu realmente também parto desse princípio, quando falo em espiritualidade no mapa astrológico. Pois é, o problema da espiritualidade. As pessoas às vezes ficam na coisa da espiritualidade. A espiritualidade é uma bobagem, é casa 9, não é nada disso. Tanto é que os hindus criaram, por exemplo, um conceito de eu superior que nós não temos no Ocidente, que se chama Budi. Buda é o nome do planeta Mercúrio. Às vezes ele é chamado de Manas, porque geralmente o nosso Mercúrio vem carregado de emoções, sentimentos, etc. E nós usamos esse Mercúrio para agir no dia a dia. Mas ele vem impregnado de emoções, sentimentos. Agora o hindu pede que a gente parta para criar um eu que transcenda isto. Não é o eu jupiteriano, não é um Mercúrio jupiteriano de casa 9, não é este. Porque no Ocidente nós temos a casa 9. Porque a casa 9 você está citando aqui, para quem não tá acompanhando, não acompanha, seria os dogmas, as crenças, né? Não, as Focados religiões, nisso, o conhecimento, as filosofias todas, tudo isso é casa 9. Tá. E a 12 não é isso? A 12 não é isso. Por isso que o hindu diz muito bem. Pegue os mutáveis, a informação entra por Gêmeos. É criticada e aplicada em Virgo. Virgem. Uma quadratura. Gêmeos Virgem. Isso que sobra, que você usou do conhecimento aplicado, avaliado, você usa, você o reprograma, você leva isto para a casa 9, você pode ensinar. Sagitário. Mas o mais importante não acaba aqui, no Ocidente acaba aqui. Então é uma casa de honras e dignidades, casa 9. Você tem que pegar isso e levar para 12, tem que ser doação. Por isso a casa mais importante é a 12, nesse sentido. Você tem que doar. Eles chamam de casa de libertação também? Exatamente. Moksha, né? Moksha é esse último quadrante do mapa. Por isso o primeiro quadrante é Artha, apreensão do material, ganhar coisas. Primeiro quadrante. Cuidado, dizem os hindus. Você pode ganhar muito, mas nesse mundo de Artha prevalece a lei do peixe, Matya Nyaya. Peixe grande come peixe pequeno. Muito, muito simples. Simples. Agora, no segundo quadrante, aproveite o que você ganha. Não há nada contra ganhar dinheiro, aproveitar a vida. Mas saiba ganhar e aproveitar. Porque depois começa o terceiro quadrante, que é o quadrante do Dharma, da responsabilidade. As suas ações
já têm que ser avaliadas em função do outro. No sexto signo, terminam as aventuras individuais. No Virgem, né? No Para começar o Libra, né? No terceiro quadrante, começa a noção do outro. As responsabilidades sociais, né? Começa aí, tem consequências. Nesse terceiro quadrante, as consequências são, sobretudo, econômicas, perda de dinheiro, casa 8, né? Conta conjunta, dívida, dívida, conta conjunta, imposto de renda, toda essa coisa, casa 8. Agora, no terceiro quadrante, é só doar. É só entregar. No quarto quadrante? No quarto quadrante, desculpa. Terceiro é o Dharma. Artha, Kama, Dharma, Moksha. É o quadrante da libertação. Do social. social. É o liberto em vida. Porque é ali que nós temos as casas 11 a 12. Né? 11 e São 12. sociais. Onde você trabalha para o todo, trabalhando em função de você. Não significa você se abandonar, você negar tudo, mas simplesmente a sua ação tem que ser acoplada a um trabalho em função do todo. Cid, eu estou já terminando quase o programa, infelizmente. Qual um astro, ou que parte do mapa eles identificam o karma? Aonde o karma, leia-se daquela forma, assim, aonde eu vim com uma certa... É o eixo 4-10. 4-10. O karma coletivo acumulado está na casa 4. 10 é aquele que eu vou, desse acumulado, que eu vou viver na presente encarnação. Tenho meios de avaliar o que eu posso estar produzindo, no sentido de acrescentar ao karma, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço agora, para não aumentar ainda, mas eu também tenho condições, o Agami, de avaliar isso que está sendo produzido. E tem algum astro específico também que... Não, é o mapa inteiro você tem que usar para avaliar. Dá para especificar algo, né? É o eixo 4-10. Você nota ali. Os nodos lunares também? Os nodos lunares entram na Índia também, porque são pontos, por exemplo, onde você no nó lunar sul, não é? Na cauda do dragão, você às vezes se fixa muito numa encarnação fazendo muita coisa ali. Agora você tem que trabalhar no nó norte. Que é onde é a parte mais difícil, né? Que é Saturno. Ele tem caráter saturnino por causa disso. Porque ali tem que, né? Porque o sul tem caráter ariano, marciano. Entendi. Você faz muita coisa onde você tem um nó lunar sul. Mas, de repente, o importante está lá no norte. Você tem que trabalhar naquilo para ajustar melhor toda essa caminhada. Infelizmente, o nosso tempo já foi. Mais uma vez, te agradeço de coração a sua presença aqui. Para vocês, que os astros estejam a nosso favor, não é? Sempre aprendendo. Sempre. E repassando talvez, também. Tentando. No moksha. Tentando, não é isso? Tentando. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.